Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Deu tudo certo no STJD, jogadores do Cruzeiro liberados para a sequência, departamento jurídico deu aula, hein? Eu já tinha falado sobre isso, quem acompanha a Samuca TV estava tranquilo. Dito e feito, vamos comentar sobre o acordo que fez o Cruzeiro com o STJD, nos casos de Lucas Romero e Caio Jorge, e também a absolvição de Fabrício Bruno. Começou a preparação para o duelo diante da equipe do Ceará. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo e faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começando com as notícias do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Primeiro julgamento do Fabrício Bruno foi absolvido, o que era mais do que certeza, né? Se ele fosse punido, seria uma maluquice muito grande. E aí, por causa daquela expulsão diante do Palmeiras, por segundo amarelo ainda, o Fabrício Bruno foi absolvido. Teve um outro julgamento também que é importante, e aí o Cruzeiro, mais uma vez, o departamento jurídico trabalhando bem. Esse foi de ontem, inclusive, mas é importante a gente dizer porque numa dessas você acaba perdendo o mando de campo, né? Foi daquele segundo clássico da Copa do Brasil, o Cruzeiro escapou de perder o mando e foi condenado a pagar multa por causa de um frango de plástico, né, que foi atirado em campo. O clube ele poderia ter aí a perda de mando, mas tem que pagar uma multa de R$30 mil e também R$2 mil aí pelo atraso no reinício da partida. O Cruzeiro tinha sido denunciado aí no artigo 213 do CBJD, também que trata da responsabilidade do clube por providências em relação à segurança e à prevenção de lançamento de objetos no campo. Aí artigo 206, atraso no início ou reinício da partida. O artigo 191, descumprimento de regulamento. E o artigo 243G, que trata da prática de atos discriminatórios, nesse caso vinculado aos cantos homofóbicos. E aí o Cruzeiro se defendeu, também não tinha prova concreta assim, mas é sempre importante que o próprio torcedor ele esteja ali atento, né? Porque numa dessa aí o clube pode acabar sendo punido. E o principal assunto do dia no STJD aí tem a ver com a transação disciplinar que o Cruzeiro fez com o STJD nos casos de Caio Jorge e Lucas Romero. Os atletas pagarão uma multa de R$200 mil e vão encerrar o processo por meio da medida disciplinar alternativa. E isso só é possível por causa que o Caio Jorge, né? Primeira expulsão na carreira, o auditor Rodrigo Ayashi, que ele é integrante do pleno do STJD, ele destacou o seguinte, que os denunciados não gozaram do referido benefício no último ano, eles não apresentam antecedentes ou conduta desportiva que impediria de fazer essa transação e que por isso teve o benefício concedido. Então, claro, né, se fosse um atleta reincidente, que estava expulso toda vez, direto, se estivesse no STJD, não conseguiria. Mas aí o Cruzeiro, ele trabalhou com o departamento jurídico, o Dr. Michel Assef Filho, que é advogado também do Flamengo, representa o Cruzeiro, mas os advogados do Cruzeiro que ficam, né, na Toca da Raposa 2, e eles trabalharam muito bem para que o Cruzeiro pudesse, né, ter esta transação homologada. E aí o Marcos Lima e também o João Pedro, advogados do Cruzeiro aqui na Toca, que fizeram esse trabalho aí perfeito.
E hoje foi dia de retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2. Cruzeiro começou aí a preparação para o duelo diante da equipe do Ceará. Todo mundo indo a campo. Técnico Leonardo Jardim muito à vontade para montar o time, né, que joga lá em Fortaleza. E claro, aguardando aí para saber o que o Cruzeiro vai precisar nesses 3 jogos, até em termos de melhorar a colocação, porque tem premiação, né? Cada posição mais alta que você ganha, você tem aí uma oportunidade de ganhar, faturar mais grana, e é o que todo mundo quer. Então, vamos acompanhar ao longo da semana aí, muita coisa para acontecer. Por mais que o Lucas Romero tenha sido liberado no STJD, ele cumpre suspensão diante do Ceará por causa do 3º cartão amarelo. Vamos começar as notícias do Cruzeiro e elas têm a ver com o tribunal também. Por isso eu chamo o Wellington Campos, direto do Rio de Janeiro. Alô, Wellington. Alô, Cirilo, alô, amigos da Itatiaia, e como já trouxemos, o Cruzeiro fez uma transação disciplinar que é prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva com o STJD, e com isso vai pagar R$200 mil e não teremos punições para Caio Jorge e Lucas Romero. Eles ficam livres para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem 10 dias úteis para fazer o depósito desses R$200 mil. Foi uma boa transação disciplinar, até porque, pelos gestos, os 2 jogadores certamente seriam punidos nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge, inclusive, brigando pela artilharia do Brasileirão com D. Arrascaeta. Aqui no Rio de Janeiro, problemas em São Januário não, mas no CT Moacir Barbosa, uma das torcidas organizadas do Vasco se reuniu com atletas, comissão técnica, fazendo cobranças, dizendo que eles apoiam o trabalho do presidente Pedrinho e do técnico Fernando Diniz, mas a cobrança foi direta em cima dos jogadores, depois de 5 derrotas consecutivas. Cirilo. Para seguir com as notícias do Cruzeiro, agora está conosco o Rubem Júnior. Boa noite, Rubem. Boa noite a você, Cirilo. Para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando 6h46, o Cruzeiro hoje com um corpo, né, jurídico muito competente também dentro do clube, com um planejamento espetacular da diretoria, já se antecipando, entrando com esse acordo, jogadores liberados, e agora vida que segue e tranquila para o técnico Leonardo Jardim também montar a equipe, né, para os próximos compromissos decisivos, tendo a Copa do Brasil, por exemplo, aí já no próximo mês. Mas outra informação importante para o torcedor celeste, confirmando 6h47. Ontem, a Itatiaia já trazia informação com Emerson Pansieri, também já em todas as plataformas digitais, a respeito do colombiano Neiser Villarreal, que teve o seu vínculo encerrado com o Milionários de forma antecipada. O Cruzeiro pode inscrever o jogador com a janela internacional a partir do dia 5 de janeiro. Seu contrato já vale a partir do dia 1º de dezembro. Vai passar por todos os procedimentos, né, para assinar contrato, exame. E o Neiser Villarreal já é aguardado, atenção Nação Azul, para esta quarta-feira em Belo Horizonte. Lembrando, o atleta que teve destaque no Milionários, mas também na seleção de base colombiana, artilheiro do Sul-Americano e também da Copa do Mundo Sub-20. O Neiser foi, né, o grande nome da seleção nas 2 competições. Do Sul-Americano foi disputado em fevereiro, marcou 8 gols, 4 assistências, tudo isso em 9 jogos. E na Copa do Mundo Sub-20, disputada em outubro, ele mais uma vez se destacando com participação decisiva, atuando em 5 gols. O Neiser Villarreal, pelo Milionários na temporada, atuou em 32 partidas e marcou
13 gols já é guardado em BH, não só os reforços, né, que não tiveram punição do STJD, mas também teremos cara nova logo no início da temporada em campo, JVC. Boa, Rubens Júnior. Fabrício, você que entende um cadinho de categoria de base também, entende de bola, entende de base, qual que é a importância desse cara chegar mais cedo, já a Belo Horizonte, e é uma captação muito interessante que o Cruzeiro faz para a próxima temporada, né? Boa noite, Fabrício. Boa noite, Cirilo, boa noite a todos que estão nos acompanhando, boa noite, Rubens. É importantíssimo, né? Tem que parabenizar, né, o pessoal do scout do Cruzeiro, né? Essa turma aí que cuida desse mercado aí, o Joaquim Pinto, né? Pô, é muito legal, cara, ver o trabalho que esse pessoal tá fazendo. Esse perfil que eles estão buscando é muito legal, né, Cirilo? Porque é um perfil de jogadores jovens, esse principalmente, né? Que era uma aposta, tava na base, essa coisa toda. E assim, foi no momento certo, né? Porque depois que ele participou do Mundial, os outros times que estavam monitorando o jogador, já foi todo mundo atrás. Tanto é que a gente estava até meio com medo desse jogador não chegar aqui, ficar no meio do caminho, né? Tamanho é o interesse dos outros clubes aí espalhados pelo mundo. Então, muito legal esse pessoal tá com a visão, tá andando na frente. Muito legal chegar esse menino novo, porque pode virar uma venda no futuro. E, juventude para esse tipo de campeonato, para esse tipo de jogo que o Cruzeiro tá fazendo, né? É a melhor coisa para manter a intensidade alta. Já se vê muito arroio aí, né? Então, a turma tá de parabéns aí por esse perfil que estão buscando pro clube. E dessa história do tribunal aí, era a tranquilidade necessária, né, Fabrício? Nossa, Cirilo do céu. Eu vou falar pra você que eu tava tenso, velho. Eu tava tenso, gente. Você que tá em casa que não tava tenso, é porque você não conhece muito bem a história. Copa do Brasil, Corinthians chegando aí, misericórdia. Eu tava tenso, mas parabéns pro pessoal do jurídico, né? Essa daí eu nunca tinha visto também. Parabéns, é sinal que tudo tá se encaixando muito bem lá no Cruzeiro, né? Que as coisas continuem assim. E agora é contar com esses jogadores aí pro restante da temporada e sem desfalcar, principalmente na Copa do Brasil. Ô Fabrício, pra fechar esse bloco do Cruzeiro, eu queria te perguntar sobre o jogo contra o Ceará no fim de semana. O que você tá aguardando de planejamento, de escolhas? E assim, tem uma semana inteira pela frente ainda, mas como projetar esse jogo de sábado às 9, hein, Fabrício? Primeiramente, desculpa aí, viu, Panz? Eu achei que você já tinha saído aí pra um lanchinho. Boa noite pra você também, guerreiro. Fala, Fabrício. Eu tô projetando assim um jogo muito difícil, né, Cirilo? Difícil assim, porque um time que se encontra nessa situação, né? O Ceará com 42 pontos, precisando sair da zona do rebaixamento, já há uma mobilização lá de promoção de ingresso. Vai ser guerra. Apesar do time ter as suas limitações, ter as suas dificuldades, mas é um time que nos últimos perdeu pro Mirassol, mas também ganhou do Corinthians recente lá em Corinthians, que a gente fala, né, como a gente fala. E então é um jogo complicadíssimo, cara. Eu acho que o Ceará assim, fez jogos muito bons, principalmente no primeiro turno, né? Quando se começou no primeiro turno essa fase, o Ceará vinha de 3 derrotas e vai pegar os 4 times do G4. No Mirassol, naquela época, pegou a gente. Então, ganhou da gente aqui do Cruzeiro, no Mineirão. Empatou com o Flamengo em casa, 1-1. E perdeu pro Palmeiras, assim, mais 2-1, mas fazendo um excelente jogo lá em São Paulo. Então, é um time que, sabe, um time que geralmente vem, segura, faz linha baixa, né? Não propõe jogo, mas eu tenho tudo para esse jogo ser completamente diferente e partir para cima, ainda mais jogando com o seu torcedor.